Os irmãos, com a paz do Senhor. Queridos irmãos, vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Antes de nós orar, vamos fazer uma leitura aqui no Salmo 70. Salmo 70, alguns versículos. Salmo 70, antes de nós orar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Petição por auxílio divino. Preza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexames os que me demandam a vida, e tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da tua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai celestial que está nos céus, te agradecemos, Pai, por esta palavra em primeiro lugar. Te agradecendo, Senhor Jesus, por este momento tão maravilhoso, oportuno que temos de poder estar na tua casa, Senhor, para oferecer esse culto a ti, Senhor, para também se alimentar da tua palavra, que é a grande verdade. Pai, aqui estamos e precisamos da tua graça, do teu amor, da tua ajuda, da tua misericórdia, Senhor. Te agradecendo por esse dia, Senhor, pela chuva, pelo sol que nos ilumina, Senhor, pelo ar que respiramos, ó, por tudo mesmo, Senhor. Se conosco em continuação, Senhor. Tu conheces cada um de nós, tu conheces as nossas necessidades, conheces os nossos passos, Senhor. Que nós possamos ser fiel a ti em todas as circunstâncias, Pai. Senhor, aqueles que estão tão fraquinhos, Senhor, ajuda, fortalece na tua graça, na tua força, Senhor. Porque quando a tua palavra diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, é promessa de nos ajudar. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, ó Deus, aqui estamos, e o teu Espírito Santo que está na nossa vida continue fortalecendo-nos através do teu grande amor. Pai, obrigado por tudo, é o que eu te peço em continuação, que agora nós vamos louvar e bendizer o teu santo e glorioso nome. É, ó Pai, que eu te peço em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, amém. Os irmãos podem tomar seus lugares. Vamos ouvir os louvores agora. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. 291 da harpa cristã. De cruz se erigiu, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou.
deixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Deu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Exaltado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Como é bom adorar o Senhor, como é bom exaltar o seu nome. Aleluias, glória a Deus. Adore ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluias, glórias a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Nossa vida está nas mãos do Senhor. 535 da harpa cristã. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, ao teu Filho darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, todo o universo
vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, glórias a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pastor Daniel. Aleluia, graças a Deus. Hoje eu estava, 3:30 da tarde, eu estava assistindo os 10 mandamentos na TV, aquele programa lá, eles dizem uma novela, né? Os 10 mandamentos. E eu, assistindo aquela simulação, que é bíblica, né? Me tocou muito, irmãos, quando Deus chamou Moisés para tirar os hebreus do Egito, né? Moisés estava na casa do sogro dele, de Jetro, né? Nas montanhas, no deserto, e ele foi atrás de uma ovelhinha, e lá Deus se manifestou para ele na sarça ardente e falou com ele. De momento, ele não se achou capaz daquilo. Aí houve umas provas lá, o cajado virou numa serpente, depois Deus mandou ele pegar na serpente, na cola dela, e ela virou no cajado novamente, né? E depois a mão leprosa, mandou colocar-se no peito, tirou, a mão estava leprosa, mandou colocar de novo, tirou, a mão estava limpinha. Aí ele disse: e agora tu vai? Sim, agora eu vou, Senhor. Mas o grande problema, irmãos, foi na casa. Dizer para a esposa entender que Deus tinha falado com ele no deserto para ele tirar os hebreus que estavam no Egito, e o povo estava clamando. Eles se reuniam na casa lá do irmão lá, e clamavam em alta voz, clamando a Deus por socorro, por ajuda, porque a escravidão era muito pesada, abaixo de chicote, maltratos e coisa e tal. E Deus ouviu aquela oração, ouviu a súplica deles e enviou Moisés para tirar o povo de Deus de lá, né? Então, irmãos, sempre a igreja, em todos os lugares, teve circunstância
teve males, teve angústia, né? As pessoas estão mais equivocadas a buscar, a andar aí fora. É feriado, passear. Eu tô livre, hoje eu vou passear, hoje não estou trabalhando. Mas bom é estar na casa do Senhor, buscando a Deus. Porque os dias são abreviados. Os irmãos estão assistindo o que está acontecendo lá no litoral de São Paulo? Estão assistindo? Coisa terrível, irmãos. São sinais. Coisa tremenda. Morros descendo abaixo, tudo e matando, destruindo tudo que vem pela frente. Então, sinais. Devemos agradecer também nós morar numa cidade onde não acontecem essas coisas assim. Mas são coisas que estão acontecendo em lugares que nunca aconteceu também, né? Então, meus queridos irmãos, vamos colocar em pé, vamos fazer mais uma oração. Já estaremos passando para o pastor Samuel para o estudo bíblico da palavra. Já faltam 4 minutos para as 8, né? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos sair daqui alimentado, guardado, com propósito de servir a Deus e sempre estar assíduo na casa do Senhor, buscando Ele enquanto você pode achar, porque a Bíblia diz que vai chegar um momento que as pessoas vão procurar e não vão encontrar, né? As pessoas vão procurar a Deus e não vão encontrar. Por quê? Porque a igreja não está mais aqui, né? Porque muitas pessoas deixam para se lembrar de Deus na hora da aflição, da angústia. Quando está tudo bem, não se lembra de nada. Acho que não tem nada disso não, mas tem. A gente deve procurar estar na casa do Senhor, se alimentando, buscando, enquanto se pode achar. Nosso Deus e Pai Celestial que está nos céus, te agradecemos, Pai, por estar na Tua casa esta hora da noite, Senhor, te louvando, te adorando, Senhor, oferecendo louvor perfeito a Ti, Senhor, se alegrando, alimentando nossa alma e nosso espírito, nosso coração, que nós possamos ter uma mente sadia, Senhor, uma mente abençoada, voltada para a Tua palavra, para as coisas do Senhor. Pai querido, abençoe em continuação, é o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu passo para o pastor Samuel, em nome de Jesus. Novamente eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí, querido, em Romanos capítulo 15. Vamos ir até o versículo 13. Romanos capítulo 15, até o versículo 13. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Os irmãos encontraram? Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos, e não guardar a nós mesmos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome.
também diz: alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus, e ainda louvem o Senhor, todos vocês gentios e todos os povos louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Versículo 13: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar novamente, pedindo iluminação do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, que é autoridade aqui essa noite. Eu lhe peço encarecidamente, Pai, que através do Teu Espírito Santo nós possamos compreender a Tua Palavra, que nós possamos nos alimentar cada vez mais e crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, para que nós possamos compreender, Pai, qual é o intuito do texto sagrado que nós acabamos de ler aqui, Senhor. Eu lhe peço que isso possa ficar como semente em nossos corações, para que nós possamos dessa maneira crescer todos os dias e estar mais próximo do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos, nós temos acompanhado aqui o livro de Romanos, e pela misericórdia de Deus nós estamos chegando para o final do livro de Romanos, capítulo 16, aliás, capítulo 15 e o capítulo 16, e nós estaremos encerrando. Se for da vontade de Deus, bem provável que nós vamos estudar algumas cartas, aliás, os profetas menores, né, que eu tinha falado. Se Deus nos permitir, nós faremos isso, amém? Então o apóstolo Paulo, ele funda a igreja, aliás, ele está na igreja de Corinto, ele funda a igreja de Corinto, e ele escreve 4 cartas, das quais nós temos 2 cartas, a primeira e a segunda. As outras nós não temos. Eu acredito que foi da vontade de Deus que isso acontecesse, porque o que era para chegar até nós chegou, para que nós pudéssemos dessa forma, queridos, aprender com os erros que aquela igreja cometia. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas que nós temos para que aquela igreja voltasse a ser aquela igreja que iniciou-se lá atrás. Eu acredito que o apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto, e eu estou falando de propósito aqui da igreja de Corinto, porque nós vamos ler em Romanos, né? Nós lemos aqui, deixa eu só baixar um pouquinho o microfone, está dando um pouquinho de microfonia. Nós lemos aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma, mas eu gostaria de falar um pouquinho aqui com os irmãos, antes de entrar no texto, a respeito dos problemas que existiam na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Nós sabemos que tinha muitas divisões lá na igreja, muitas divisões. E aqui na carta de Romanos, a impressão que eu tenho é que o apóstolo Paulo também vê a necessidade de escrever para essa igreja, a igreja de Roma, que logo em seguida iria passar por grande aflição, grande perseguição, que testaria a fé daqueles irmãos. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve alertando essa igreja a respeito de divisões que poderiam acontecer, porque existiam 2 grupos nessa igreja. A igreja de Corinto, existiam vários grupos dentro da igreja. Existiam escravos, existiam pessoas ricas de posse, existiam pessoas que eram os fracos, existiam os fortes, existiam também aqueles que acreditavam que para ser um crente verdadeiro em Cristo Jesus não poderia haver casamento. Existiam aqueles que acreditavam que eles deveriam fundamentar a sua fé em determinadas pessoas, como por exemplo Paulo, Apolo, Cefas e Cristo Jesus. Outros acreditavam que não deveriam, fundamentar a sua fé simplesmente em homens, mas fundamentar a sua fé em Cristo Jesus. Mas no entanto isso poderia acontecer de eles incorrerem em erros, como por exemplo assim: eu não acredito em pastor, naquilo que pastor fala ou prega, o meu negócio é somente com Cristo. E aquela igreja era muito particionada, e o apóstolo Paulo se preocupa com aquela igreja, escreve cartas alertando com relação a problemas que existiam. Existiam problemas sexuais dentro daquela igreja. Nós estudamos aqui, eu acredito que mais de ano, a primeira e a segunda carta de Corinto, e nós vimos que ali aconteciam muitos problemas, mas na igreja
de Roma, provavelmente poderia estar acontecendo problemas naquela igreja, com relação a divisões. E nós vimos aqui, terça-feira passada, que a grande maioria das divisões que acontecem dentro da igreja é justamente por pensamentos secundários. É muito raro acontecer, aliás, pode com certeza acontecer, mas a grande maioria das divisões que acontecem em nosso meio, geralmente é por causa de problemas secundários, divisões secundárias, com relação à interpretação da Bíblia. Por exemplo, aqui, na igreja de Roma, existiam os dois grupos lá, que eram os judeus, né? Aquelas pessoas que estavam acostumadas com o judaísmo, com a lei cerimonial, com todo aquele processo, e eles cresceram ouvindo aquilo, né? E era muito difícil, irmãos, é muito difícil você tirar crenças que você tem enraigada na sua mente, na sua memória. Aquilo que você cresceu ouvindo, você acredita naquilo. Dizem por aí, eu não sei se é verdade, mas dizem por aí que uma mentira falada 1000 vezes, ela se torna uma quase verdade. Não é assim que dizem por aí? Então, às vezes você cresceu ouvindo de uma forma errada, mas quando o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho da graça para aquelas igrejas, nas viagens missionárias que ele fez, ele era assim, irmãos, era muito difícil, e até hoje de compreender o evangelho da graça, principalmente por causa da liberdade que a graça traz. É interessante que quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que existe uma grande diferença entre esses dois pontos, liberdade e libertinagem. Muitos entendiam de uma maneira errada, até Pedro falou que alguns distorciam aquilo que o apóstolo Paulo escrevia, aquilo que o apóstolo Paulo pregava e escrevia. Muitos deturpavam, e até hoje existe esse problema de pessoas que entendem mal a graça e começam a achar que a graça te dá a liberdade para você pecar, mas a graça, ela nos mostra que nós temos liberdade porque Cristo nos libertou, e se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Amém? Não é assim? Então a graça nos dá liberdade. Mas aqueles irmãozinhos que estavam lá na igreja de Roma, aqueles judeus, eles tinham assim a sua consciência muito presa, muito cativa a todos aqueles 613 mandamentos que a lei estipulava. 613, imagine, irmãos, todas as pessoas que se deparassem com aquelas leis, eles deveriam pensar assim: nós não somos capazes de guardar todos esses mandamentos. A primeira coisa, eu acredito que o projeto eterno de Deus com relação à lei, porque a lei é eterna. Eu estava conversando com a Adriana essa semana a respeito da lei. A lei, nós vimos ela lá no Jardim do Éden, as duas árvores que estavam lá dentro, né? Qual que era a árvore que Eva comeu? Eva comeu daquela árvore que dava o quê? O conhecimento do bem e do mal. Qual é a função da lei? A função da lei é justamente essa, nos dá o conhecimento. A lei mostra para você que você tem que fazer aquilo ali. Se você não consegue cumprir todos os mandamentos, Tiago diz que se você derrubar um, logo você derrubou todos os mandamentos. Então é interessante que, se você começar a analisar todo esse contexto, você vai ver que Satanás, ele quer justamente que você viva baseado nos seus próprios méritos, na sua própria força, acreditando que você vai obter favor de Deus mediante os seus méritos. Foi isso que ele intentou e falou no ouvido de Eva. Como que a partir desse momento, porque, irmãos, Satanás sempre quis, aliás, sempre foi o desejo de Satanás, distorcer as escrituras sagradas. Ele disse assim para Eva: não, isso aí Deus falou para você, mas não é bem isso aí não, que Deus falou. Porque, irmãos, o coração do ser humano desde então, desde o pecado, sempre foi tendencionado a tentar tirar a glória de Deus e se colocar no lugar de Deus. É por isso que é muito difícil, irmãos, você viver 100% na graça, porque volta e meia nós nos pegamos tentando obter favor mediante a força do nosso braço. Amém? É importante entender esse processo, aonde que está a carroça e aonde que estão os bois, porque senão você vai acabar colocando a carroça na frente dos bois. O que nós precisamos para ser salvo? Nós precisamos crer em Jesus.
Mas pastor, então quer dizer que eu não preciso orar para ser salvo? Não, eu não preciso jejuar, não preciso ir na igreja, não preciso dar o dízimo, eu não preciso viver uma vida de santidade para ser salvo. Não, Jesus já fez na cruz do Calvário o que nós precisávamos. É por isso que ele disse assim: tetelestai, está consumado. Mas então, pastor, por que eu oro? Por que eu jejum? Por que eu venho na igreja? Por que eu dou oferta? Por que eu tento viver uma vida reta em santidade? Irmãos, nós só fazemos isso porque Jesus já fez primeiramente na cruz do Calvário. Nós só fazemos tudo isso porque Ele já fez, porque Ele nos salvou, amém? E é por isso que o apóstolo Paulo usa muito, ele não usa muito assim obras, ele não fala muito de obras, ele fala de frutos, né? Eu acredito que ele prefere falar dos frutos, né? Em Gálatas ele fala dos frutos, aliás do fruto, né? Que é o amor, porque o amor, irmãos, eu falei aqui terça-feira passada, que se você ama, você cumpre todos os mandamentos. O amor deveria ser a regra única na vida do cristão, porque quando você ama, você abre mão dos seus direitos por amor ao seu irmão. Essa semana eu estava falando com uma pessoa a respeito da questão, né, de uma pessoa que começou a fazer umas coisas que não condiz com alguém que é crente. A pessoa, eu posso falar aqui que só está crente aqui, né? A pessoa foi no carnaval, e aí isso não condiz com alguém que é cristão, com alguém que foi salvo por Cristo Jesus, por alguém que é amado por Cristo. Porque, irmãos, a minha conduta tem que condizer com a salvação que Ele fez, que Ele operou na minha vida. Se o Espírito Santo habita na minha vida, logo eu ando o quê? Em novidade de vida, em santificação, dia após dia. Nós sabemos que a santificação é um processo que ocorre dia após dia na minha vida. Jesus falou que pelos frutos conhecereis, ou seja, eu olho para o irmão e eu sei que ele é crente. Por quê? Por causa do fruto do Espírito Santo que trabalha na vida dele, o fruto do amor, que eu acredito que mediante esse fruto do amor, que tem várias ramificações, como por exemplo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e muitos outros, o Espírito Santo vai atuando na vida da pessoa, e se eu fui salvo logo, a primeira coisa que se espera de alguém que é um filho amado por Cristo, é que essa pessoa viva em novidade de vida, em santificação diária, busca constante. Amém? Então o apóstolo Paulo se vê muito preocupado com essa igreja que eu acredito que estava vivenciando esse problema das divisões. Por quê? Porque os fracos que ele se refere aqui, é bem provável que a grande maioria dos fracos eram os judeus, porque os judeus estavam aprisionados ainda na lei cerimonial, como por exemplo, não poderiam comer determinados tipos de comida. Eles não poderiam, de repente, um exemplo aqui, comer coelho, comer, que mais? Porco. Eles não poderiam fazer um monte de coisa. Irmãos, isso não era só isso, era muita coisa que eles não poderiam fazer. No dia de sábado, por exemplo, eles não poderiam ir um determinado período, uma determinada distância longe de casa, não poderia. Ele não poderia, por exemplo, no caso daquele moço que foi curado, ele não poderia nem carregar. Irmãos, ele foi curado. Ele era paralítico, estava lá na beira do tanque, há 38 anos, Jesus curou ele, e os fariseus, o que eles fizeram? Os escribas, os fariseus, os saduceus, ficaram acusando ele, por quê? Porque viram ele carregando a maca. Agora você imagina, não podia carregar a maca, ele foi curado por Jesus, um milagre grandiosíssimo aconteceu na vida dele, mas ele não poderia carregar a maca. Então, irmãos, as peias, e quando eu me refiro a peia, eu estou me referindo aqui, de repente, peia é, né, aquilo que a gente dá no menino lá, mas as peias, a legalidade, era aquilo que amarrava eles na lei cerimonial. Então quando eles viam um gentil que estava dentro da igreja, por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos, o gentil convidava o judeu para ir almoçar na casa dele, e isso acontece muito dentro da igreja, aliás, deve acontecer, viu? A hora que o Senhor quiser, sentir no coração, de nos convidar, irmão Gleison, para ir lá, comer, né? Uma carninha assada, né, irmão? Hein, pastor? O que o senhor acha da ideia? Então, irmãos, imagine a situação, o gentil chamava o judeu para ir almoçar na casa, chegava lá, qual que era o cardápio? Frango não, porco, galinha ao molho pardo.
E aí o que acontece? O judeu saía escandalizado, irmãos. Primeiro que o gentil não tinha aqueles costumes, aqueles rituais de dar o ósculo santo, não tinha aquele ritual de ir lá lavar a mão antes de comer. Porque é interessante, por que o gentil era assim? Porque Jesus disse que todas as coisas são santas. Se você receber, né, com ações de graça, agradecendo a Deus, as coisas são santificadas. E o problema não está no que é ingerido, o problema está no que sai da boca. É interessante, irmãos, que Jesus interpretou a lei de uma forma um pouquinho diferente, né, do que eles estavam acostumados. Eles estavam acostumados, por exemplo, assim, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Jesus interpretou de outra maneira, né? Por exemplo, a questão do adultério. Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intento assim, cobiçoso no seu coração para uma mulher, você já adulterou com ela. Irmãos, às vezes a gente pensa que a lei era rígida, mas é interessante que a interpretação de Jesus com respeito à lei ficou mais rígida ainda. Jesus falou assim: olha, se a tua mão te faz pecar, arranca ela, porque é melhor você entrar cotoco, estou falando com as minhas palavras, viu, irmãos? É melhor você entrar no céu sem uma mão, do que ir com a mão inteira para o inferno. Se o teu olho te faz pecar, imagina você enfiar o dedão lá dentro e arrancar o olho. É claro que não é isso que está dizendo, né? Não é isso que ele eu compreendo assim, irmãos. Se o teu computador, se você usa o computador para usos assim, incorretos, que está lá no local, dentro de uma sala escondida, que você entra lá, ninguém tem acesso àquilo ali, né? Se aquilo ali está te fazendo pecar, irmãos, pega aquele computador e doa para alguém, tira, coloca lá no meio da sala, no lugar onde está todo mundo. Não é isso que eu entendo assim, dessa forma, amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande com aqueles irmãos, né? E ele diz aqui, tudo se resume nesses versículos que eu li aqui, do versículo 1 até o versículo 13. Ele pede para que aqueles irmãos imitem a Cristo, que eles pensem nos outros mais do que pensem em si mesmo. Porque, irmãos, a nossa natureza pecaminosa, nós somos por natureza, entenda bem isso, nós somos por natureza egoístas, nós temos dificuldade de se alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram. Aliás, é muito mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Vou dar um exemplo: alguém da família do irmão morre, é mais fácil você ir lá chorar com ele, abraçar ele, é mais fácil. Agora, por exemplo, o irmão Gleidson aparece com a Hilux ali na porta branca, 2023, modelo 2024, nem sei se tem esse negócio. Irmãos, a primeira coisa que eu posso pensar, não estou dizendo que vai ser, mas pode ser que aconteça, é dizer assim: ué, irmão Gleidson de Hilux, né? A gente tem dificuldade de ir lá e abraçar ele, dizer: ô meu irmão, parabéns, que Deus continue te abençoando, que você continue prosperando, porque é coisa maravilhosa receber bens das mãos de Deus. Porque se Deus está abençoando os nossos irmãos, eu devo me alegrar com ele. E nós temos dificuldade de se alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil chorar com os que choram. Então ele diz assim, Paulo inclui-se, ele aqui no início, no capítulo 15, versículo 1, ele se inclui-se naquele grupo dos fortes. Ele diz assim: eu sou forte, apesar de ser judeu. Ele se inclui no grupo dos fortes. Isso aconteceu, irmãos, não para ele se gabar, mas para exortar aqueles irmãos a ser parecidos com Cristo, para imitar Cristo como crentes fortes, né? Como que eu poderia, irmãos, entender isso aqui? Como que eu posso imitar a Cristo? Como que eu posso imitar os passos de Jesus Cristo? Porque, irmãos, às vezes falar é muito fácil, o duro é você colocar em prática no seu dia a dia. Falar aqui é muito fácil, irmãos, porque essa semana, eu já me peguei várias vezes, às vezes criticando e pensando de uma forma crítica com relação aos irmãos mais fraquinhos. É difícil você, né, pastor, nós estávamos conversando ali, é difícil você se policiar para você viver isso aqui na prática, e colocar isso aqui na prática. Como os crentes fortes podem ser imitadores de Cristo? Em primeiro lugar,
agradando os irmãos e não a si mesmo, do versículo 1 até o 4 aí, agradando os irmãos e não a si mesmo. Mas irmãos, eu gostaria de fazer um parênteses aqui com os irmãos, para os irmãos entenderem bem isso. Quando eu falo que você deve agradar os outros, isso você tem que ter em mente, de que não é em tudo, irmãos, amém? Pensa, raciocina comigo aqui, pensa comigo, irmãos. Alguém conhece uma pessoa que é muito agradador dos outros, agrada em tudo os outros? O tal do agradador, ele sofre muito. A pessoa que não sabe dizer não na hora certa, ele sofre muito. Às vezes nós precisamos dizer não, principalmente para os filhos. É muito melhor você dizer não para o seu filho do que você viver dizendo sim, porque você vai criar o quê? Você vai criar um monstro, irmão, se você criar filhos dizendo sim para tudo. Às vezes os não são necessários. Mas aqui, com relação ao crente fraco e o forte, com relação ao forte para com o fraco, ele diz que eu preciso abrir mão dos meus direitos, por amor aos nossos irmãos, pelos quais Cristo morreu, os quais Cristo buscou e resgatou, amém? Então às vezes eu preciso, na grande maioria das vezes, eu preciso abrir mão dos meus direitos, em prol do quê? De viver uma comunhão com meu irmão, né? Em prol principalmente daquele irmão que é mais fraquinho, e eu preciso levar esse irmão ao crescimento da palavra. Eu não posso simplesmente identificar que ele é fraco e deixar ele quietinho lá no cantinho dele. Não, eu preciso trabalhar para que ele possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Porque irmãos, pensa bem, eu não posso compactuar com alguém que é imaturo na fé e achar que isso é normal. Eu não posso ficar julgando ele, eu não posso ficar discriminando o irmãozinho que é mais fraco. E quando eu estou me referindo ao irmãozinho mais fraco, eu estou falando a respeito daquela pessoa que tem muitos escrúpulos com relação a tudo. Como por exemplo, irmãos, o que eu poderia dar o exemplo aqui com relação à carne de porco, que é uma carne, carne de porco, eu mesmo, hoje eu fiz, né? Eu não sei por que eu fiz isso, irmãos, mas agora eu vou ter que comer aquilo, porque eu fiz, eu vou ter que comer. Eu estava sozinho em casa, Juliana saiu, e eu peguei um negócio assim que minha mãe me deu, acho que uns 2 anos atrás, que estava lá no freezer, eu não sei como é que é o nome daquele negócio, chuleta, com osso assim de porco, dessa grossura assim. Peguei aquele bifão desse tamanho, coloquei lá num negócio elétrica lá, uma frigideira elétrica, botei um monte de tempero, botei um monte de coisinha gostosa ali, irmão Cleiton, e fiz. Irmãos, a minha consciência não me acusou em nada. Só que detalhe, eu não saí, irmãos, no meio dos irmãos, né? Eu sei que eu falando de carne de porco, irmãos, claro que aqui na Assembleia, eu acredito que 90% das religiões do Brasil não tem esses escrúpulos com relação à carne de porco. Mas eu estou dando esse exemplo para os irmãos estender isso com relação às demais coisas, como por exemplo calça jeans. Irmãos, já teve divisões com relação a tudo que vocês imaginar. Gravata, teve uma época que não poderia usar gravata porque foi quem inventou a gravata era um homossexual, né? Por exemplo, com relação a aliança, pode deixar. Com relação à aliança, teve uma época, agora eu esqueci o nome, se eu não me engano, os anabatistas, alguns séculos atrás, eles não queriam que usasse aliança, porque eles não acreditavam que era correto usar aliança, e houve divisões dentro da igreja, com relação a roupas, né, com relação a cabelo, com relação a barba. Lembra, irmãos, que era desonroso para um homem tirar a barba. Um judeu era desonroso para ele, era impróprio raspar a barba. O pastor Daniel usou bigode muitos anos. Quando ele rapou, irmãos, pensa num trem esquisito que ficou quando ele rapou o bigode, porque a gente estava acostumado com aquele bigodão dele. Irmãos, quando ele chegou na igreja sem bigode, irmãos, vocês não têm noção do que aconteceu. Os irmãos, né, foi igual aquela vez que o pastor Daniel ali na outra igreja ali comprou um garrafão de vinho, e ele era vinho, irmãos, e ele colocou ele comprou, o senhor comprou por engano, né, achando que era suco de uva. E aí os irmãos serviram lá na mesa da Santa Ceia. A hora que a pessoa
Irmãos, vocês não têm ideia, o riso começou assim, ó, todo mundo que ia tomando e começou a sorrir, e aí tinha uma irmãzinha lá, irmãos, a irmã Estherzinha, eu posso falar porque é a nossa querida Estherzinha, abençoada, ela é especial, né? Ela não ouve e não fala, e ela vem na igreja, ela está sempre na igreja, nos cultos de domingo, ela não ouve nem fala, mas ela está nos cultos, todo domingo ela está aqui. E aí quando ela colocou na boca, irmãos, ela cuspiu na hora, cuspiu fora o vinho, e começou a gesticular e dizer, e fazer que o povo estava tudo doido, bebendo vinho, né? Mas irmãos, agora você imagina, quem que era o mais fraquinho ali? Era ela, que se escandalizou e disse que o pastor estava doido por colocar vinho. Muitas igrejas, irmãos, antigamente, não era antes, eu me lembro, antes era vinho, irmãos. E aí, assim, ó, o que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe os excessos, eu falei terça-feira passada aqui. Aí a pessoa fica muito apegada no vinho, porque o vinho não sei o quê, aí o que acontece? Irmão, come 3, 4, repete 3, 4 vezes, e julgando o irmãozinho que bebe o vinho na hora da Santa Ceia. É o mesmo pecado, é o mesmo excesso. Adianta eu ficar preocupado com uma coisa e pecar em outra? Aí tem o ditado, né, que não chame crente na sua casa, a não ser que você tenha uma panela grande, porque crente come, irmãos, não é assim? Mas me diz uma coisa, peraí só um pouquinho, se o problema está no excesso, então por que nós pecamos com relação à glutonaria? Até eu brinco quando vou na casa da minha irmã, eu digo assim, eu tenho que fazer 2 orações, para Deus santificar o alimento, e depois que eu como, para Deus perdoar o pecado da glutonaria. A gente brinca com relação a isso. Mas irmãos, está vendo como o assunto é sério? Então, irmãos, em primeiro lugar, agradando os irmãos, não a si mesmo. Então você tem que entender que esse agradar aqui não é em tudo, irmãos. Às vezes você precisa dizer não. Eu me lembro que nós chegamos para uma reunião de obreiro e falamos assim, nós emprestamos ou não emprestamos as coisas da igreja? Aí todo mundo disse, não pastor, é melhor não ficar emprestando, porque às vezes pega as cadeiras da igreja emprestadas e leva para um ambiente, aí chega aquele parente com uma caixinha de cerveja e põe em cima da mesa que foi consagrada ao Senhor, então é melhor não emprestar. Decidimos em reunião que nós não deveríamos emprestar. Algum tempo depois, uma pessoa pediu emprestada para um casamento, e eu falei que não, a irmã saiu da igreja, ela e a família dela saíram da igreja porque eu não emprestei. Então, irmãos, tem pessoas, né? Tem pessoas que são melindrosas. Então, irmãos, em primeiro lugar, às vezes a gente precisa dizer não, a não ser agradando os irmãos, e não a si mesmo. Irmãos, o que rege a vida cristã é justamente o amor. O amor rege os nossos relacionamentos. Nós vivemos em amor. Lembra que Jesus falou? Agora eu não me lembro muito bem, irmãos. Às vezes eu não gosto de ficar tentando lembrar aqui, fica meio feio diante da igreja, esqueci alguns versículos, né? Mas me veio tão claramente aquela questão aqui que Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. É isso que diz? É isso? Está lá em João, eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos isso aí. Então um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros. O que deveria reger as nossas vidas deveria ser o amor, mas nem sempre é assim que acontece. Então o amor, ele não é egocentrado, não é centrado em si mesmo, egocentrado, né, se diz, mas autocentrado, ou assim, outro-centrado, né, centrado no outro. O amor não visa os próprios interesses, mas busca principalmente o interesse dos outros. O amor, ele não é egoísta, né? E nós somos assim por natureza. Irmão, você precisa pedir para Deus trabalhar isso na sua vida diariamente, constantemente. Senhor, tira o egoísmo do meu coração, Pai. Não deixa eu ser egoísta. Criança, irmão, olhe para uma criança. A criança é o ser mais egoísta que tem, né? Ele pega o brinquedinho e diz: não, é meu, não dou. E menino, dá para o seu amiguinho, aí dá para o seu primo brincar. Não, é meu. Criança é egoísta. Por quê, irmãos? Porque nós nascemos em Adão, nós somos descendentes dele, o sangue está aqui. Então nós precisamos lutar constantemente contra isso. É por isso que Jesus falou assim: quem quiser, não é para todos não, quem quiser vir após mim, o quê? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Irmão, você precisa negar-se a si mesmo todos os dias, dizer não para você.
porque se você começar a alimentar a carne vira um monstro, você não ora, você não busca a Deus, você não jejuma, você não, né? E aí o que acontece? Você começa a alimentar demais o Tamagotchi lá da carne, lembra? Antigamente tinha um bonequinho chamado Tamagotchi, você alimentava ele. Então quando você começa a alimentar aquele bichinho demais, irmãos, a carne vai ficando forte, e aí o que acontece? Por quê? O pastor Daniel estava falando a respeito disso aqui anteriormente. Por que às vezes os irmãos não vêm na igreja? Principalmente nos cultos de ensino. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas pensam que é ruim, que Bíblia é uma coisa desgastante. Ah não, ficar lá 1 hora ouvindo a exposição bíblica. Agora chame uma pessoa para ir lá na sua casa comer um churrasco, para ver se não vai. Ou seja, a carne, irmãos, está grande e o espírito está pequenininho, está miúdo, está... Irmãos, quando você olha para aquelas crianças lá na África, né, aquelas crianças que passam fome, toca muito o coração, mas é um exemplo vívido de como que está o espiritual de muitos crentes mirrados espiritualmente, que supervalorizam a sua, né, sentar no sofá. Irmãos, é tão bom sentar no sofá, pedir para a Juliana trazer um suco de laranja. Eu sei que isso é raro de acontecer, mas pode ser que aconteça, né? Sentar naquele sofazão, esticar os pés, assim, liga na Netflix, assiste uma série. Irmãos, a minha carne pede isso, a minha carne quer ficar em casa, descansando. A sua carne te leva na contramão de Deus. É por isso que eu digo, para você vir na terça-feira ouvir a palavra do Senhor, você tem que fazer um esforço e lutar contra. Aliás, é tudo, irmãos. Toda a vida cristã, ela é baseada no esforço. Nós não obtemos a salvação mediante esforço, mediante a nossa própria força, mediante a nossas próprias obras. Mas é interessante entender um negócio muito importante: ninguém vai chegar no céu sem obras. Nós não vamos para lá baseado nas obras, mas ninguém entra lá sem elas. Então, irmãos, as obras acompanham. Amém? Então aqui ele diz aqui, versículo 1 ao 4: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo. Tem um detalhe aqui, irmãos, se os irmãos estão me acompanhando aí, né? No que é bom para a edificação. Eu preciso agradar os fracos, mas não é em tudo, é no que é bom para a edificação. Irmão, se não tivesse isso aqui, eu poderia entender que eu tenho que agradar todo mundo de todas as formas e nunca dizer não para ninguém. Mas ele diz aqui: agrade, mas passa, eu acho que está no 2, viu? Acho que está no 2, viu? Passa para o 2 aí. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo, irmãos, aqui ele exemplifica naquilo que nós devemos, para aquele que nós devemos olhar. Ele diz assim: porque também Cristo não se agradou-se a si mesmo. Irmão, Jesus, ele abriu mão de tudo, de toda a sua glória que ele tinha quando estava junto ao Pai. João capítulo 17, na oração sacerdotal, a gente vê claramente que ele abriu mão de tudo aquilo, com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele se fez servo, e nós, como servos, nós não somos melhores do que o nosso Senhor. Portanto, também Cristo não se agradou-se a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Isaías, deixa eu ver onde que está aqui, Salmo 60, ele está citando aqui Salmo 69, versículo 9: as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Ou seja, irmãos, olha só, presta atenção aqui para você entender esse negócio aqui, de Salmos capítulo 69, versículo 9. Nós geralmente, nós somos tendencionados sempre, irmãos, a minimizar a ofensa. Os irmãos que estão acostumados comigo aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Por exemplo, assim, a gente sempre pensa que os nossos pecados são pequenininhos. Pecadão é do nosso irmão. O nosso sempre é minimizado. A gente sempre minimiza a ofensa. Por exemplo, eu chego na canela do pastor Zé Carlos e chuto. E o pastor Zé Carlos: pastor, nossa, quebrou minha canela. Não, pastor, foi só um chutinho. Por quê? Porque não fui eu que levei o chute. Quem apanhou? Diz que quem apanha não esquece, né?
Quem apanhou, quem sofreu a injúria, entende. Irmãos, agora eu estou falando de um relacionamento entre dois pecadores. Agora imagine um relacionamento de um pecador para um Deus que é santo, 3 vezes santo. Nós nunca vamos compreender a santidade de Deus no nível que Ele é santo. Os nossos pecados são injúrias para Deus. Os pecados que nós cometemos no dia a dia, de omissão, por ação, em pensamentos, são injúrias terríveis, irmãos. Aquele pecadinho que você acha que é pequenininho, para Deus, irmãos, é o suficiente para pegar você e lançar no inferno e continuar sendo santo e lavar as mãos. Os nossos pecados foram o que levaram Jesus para a cruz. Ele diz aqui que o quê? Que as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre ele, sobre Jesus. Aqui, o salmista Davi escrevendo, mas é claro que essa oração aqui que o salmista está fazendo, está apontando para Cristo. Eu acho muito interessante que a grande maioria dos salmos que a gente lê, às vezes a gente lê aquilo ali e a gente entende que aquela oração daquele salmista Davi, que às vezes estava correndo, se escondendo de caverna em caverna, correndo de Saul, muitos anos, agora não me lembro quantos anos, mas foi muitos anos que ele passou correndo e fugindo de Saul, escondido, porque Davi reconhecia a unção em Saul, mas Saul não reconheceu a unção de Davi. Então, irmãos, o salmista Davi, ele escrevia, mas o Espírito Santo inspirado por ele, aliás, o Espírito Santo inspirando ele, escrevia, irmãos, as orações que Jesus ia fazer lá na frente. A impressão que dá lendo os salmos é que Jesus está ali falando, olha só, isso aqui não pode ser simplesmente Davi, mas provavelmente, eu acredito que sim, está apontando para Jesus, com certeza está apontando para Jesus, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. E foi isso que aconteceu com Jesus. 3 verdades aqui, irmãos, nós podemos destacar aqui no texto, nesse texto que nós lemos aqui no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 15. Devemos agradar aos irmãos e não a nós mesmos. Essa é a primeira verdade que eu já falei aqui. O conhecimento e a maturidade espiritual dos crentes fortes não deve levá-los a uma arrogância, uma soberba, também talvez até ao desprezo dos fracos, ficar desprezando o fraquinho. Antes devem eles suportar as debilidades dos fracos. Os escrúpulos dos fracos não devem ser um peso que o forte, aliás, o escrúpulo do fraco deve ser um peso que o forte ajuda a carregar. Irmãos, aqui o suportar no versículo 1 aí, que os fortes devem suportar. Hoje eu estava estudando essa palavra aqui, e ela indica muito para ajudar a carregar. Por exemplo, aquele sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, aquelas pessoas que ajudaram aquele moço, carregando ele para descer ele pelo telhado da casa, para que Jesus pudesse ter um encontro, porque eu acredito que a multidão ali que estava cercando aquela casa era muito grande, Então essa palavra suportar é a mesma palavra usada para carregar. Então nós devemos ajudar a carregar as debilidades dos fracos, e ajudar aquele irmãozinho que é fraquinho a crescer na maturidade cristã. Amém? A segunda verdade que nós vemos aqui, destacadas no versículo 1 e o versículo 2, aliás, versículo 3, Cristo não agradou a si mesmo. Se Ele não agradou a si mesmo, por que eu tenho que ficar só sendo egoísta, agradando? Irmãos, eu preciso olhar para Cristo e tentar seguir os passos de Jesus. Eu preciso olhar para Jesus e seguir os seus passos, porque esse é o verdadeiro cristianismo, seguir os passos de Jesus. Amém? O Filho de Deus, sendo perfeito, não agradou a si mesmo. Ele despojou-se dos seus direitos e prerrogativas e veio para servir. Esvaziou-se, tornou-se servo, submeteu-se à vontade do Pai e suportou toda a sorte de sofrimento para salvar tanto os crentes fortes como os crentes fracos. Então Jesus veio para esses dois, irmãos. Amém? A terceira verdade que eu vejo aqui no texto, no versículo 4, irmãos, as Escrituras foram dadas para o nosso ensino. As Escrituras foram dadas para
para nosso ensino, versículo 4. Está no versículo 4? Põe no 4 para mim. Temos tanto o testemunho das Escrituras como o exemplo de Cristo. Temos tanto o exemplo das Escrituras, quanto o testemunho de Cristo. Irmãos, eu estava falando com uma pessoa essa semana, e a pessoa muito em dúvida com relação a uma profecia que ela recebeu. Eu estava explicando para ela a respeito daquilo que está escrito lá em Hebreus. Vê se eu acho aqui, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Se os irmãos quiserem abrir comigo aí. Se não quiser, não precisa não, irmão, pode ficar aí. Pode ficar no Romanos mesmo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente, a minha tradução diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Irmãos, eu estava explicando para a irmã que Deus sempre se utilizou de meios em determinadas épocas e períodos. Por exemplo, antigamente Deus falava por intermédio dos profetas. Pessoas viam Deus, por exemplo, como por exemplo Moisés. O pastor Daniel, se eu não me engano, citou aqui, lá na sarça ardente. A Bíblia fala que ele viu um anjo, daí depois falou que ele estava falando com Deus, né? Eu acredito que todas as aparições de Deus no Antigo Testamento, irmãos, tudo aquilo que eu acredito, você pode jogar fora aqui, não, né? Tudo aquilo que eu acredito, você pode jogar fora. Agora o que não pode jogar fora é as Escrituras. Eu acredito, irmãos, que era a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Quando fala do anjo do Senhor, o anjo do Senhor, que apareceu para Josué, o anjo do Senhor apareceu para Moisés, na sarça ardente, depois falou que ele estava falando com o próprio Deus. Abraão também, lá nos Cavalhais de Manre. Então, irmãos, antes Deus utilizava-se de um meio para falar. Hoje, Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala que Ele nos fala por intermédio de quem? Do Filho. E às vezes eu fico tentando ouvir a voz de Deus em tantos lugares, e deixo a Bíblia aqui na minha frente, que é a grande verdade, a grande palavra de Deus, a grande profecia está conosco. Mas irmãos, o nosso problema é que nós somos infantis, nós somos criancinhas, às vezes na fé, igual Paulo falou para os coríntios: vocês são bebês na fé, vocês são crianças. Eu não posso falar de coisas, né, mais profundas, porque vocês são rasos. Tiago também, se eu não me engano, eu não me lembro se foi Tiago que exortou também a igreja, falando a respeito dessa questão, né? Aliás, o autor aos Hebreus fala também que ele não pode se aprofundar muito, porque aqueles irmãos que deveriam, pela quantidade de tempo que eram crentes, deveriam ser mestres, mas ainda eram, e a grande maioria das pessoas são bebês na fé. Como que eu posso exemplificar isso para os irmãos entenderem? Por exemplo, a minha filha, quando ela era criança, eu dava bolacha recheada para ela, ela pegava, abria a bolacha recheada e pegava só o recheio, comia só o recheio. E geralmente os crentes de hoje em dia querem só o recheio. Irmãos, se isso aqui, se esse culto aqui fosse um culto assim, irmãos, eu não sou contra colocar luzes, às vezes é até necessário, até eu gostaria de colocar umas luzes mais fracas aqui, embutidas, para os irmãos poderem ver melhor aqui a projeção, porque essas luzes são muito fortes. E o que acontece? Os irmãos não conseguem quase ver a projeção. Se eu apagar as luzes aqui, irmãos, dá para ver muito mais nítido assim a projeção do data show. Mas vamos supor que nós colocássemos, aí eu sou contra, nesse ponto eu sou contra, até agora, de repente, talvez futuramente, mas por enquanto eu sou contra colocar luz, irmão, luz colorida dentro da igreja. Eu acho que o intuito da igreja não é esse. Você não vê isso na igreja primitiva. Na igreja primitiva se reunia nas casas. Mas vamos supor que nós colocássemos aqui umas luzes coloridas aqui, e aí nós desligássemos as luzes, chamasse uma banda, né, os irmãos para tocar aqui uma banda, colocasse uma bateria ali, um cantor famoso, e falasse: irmãos, vai ser só louvor, não vai ter Bíblia não, é só louvor, você vai ficar adorando. Irmãos, é muito bom adorar o Senhor. Eu gosto, eu amo, irmãos, ouvir um hino, ficar adorando ao Senhor, levantar as mãos, porque quando você levanta as suas mãos, é um sinal como se você estivesse, o que significa quando você levanta a mão assim? A rendição, você está se rendendo a Jesus, você está dizendo assim: Senhor, eu me rendo a Ti, Pai, eu entrego a Ti tudo que há em mim, Senhor, né? Você está se rendendo, é um sinal de rendição.
Se nós falássemos que seria um culto de louvorzão, irmãos, isso aqui não caberia, a igreja estaria toda aqui. Mas como é Bíblia, exposição bíblica, irmãos, e aí o que acontece? Existe também aquele espírito maligno, irmãos, porque eu acredito que Satanás, por aquilo que está escrito lá em 1 João, lá no finalzinho de 1 João, não me lembro muito bem, está na epístola lá, 1 João, que nos filhos de Deus o maligno não pode tocar. Salmo 91 fala também que que ao nosso redor estão os anjos acampados. Agora não me lembro aonde que diz que o leão, que Satanás ruge como um leão ao derredor. Onde que está escrito, pastor Daniel? Ele ruge como um leão, o quê? Procurando a quem tragar. Eu acredito que nos filhos de Deus o maligno não toca, mas muitos crentes às vezes sofrem influência demoníaca, satânica. Irmãos, eu não quero ser especialista em Satanás. Tem pessoas que são especialistas, eu quero ser especialista em Jesus. O meu negócio não é ser especialista em Satanás, mas nós sabemos que crentes às vezes sofrem influências malignas, satânicas, demoníacas. Uma das influências é justamente o sono na igreja. Por que as pessoas não vêm na terça? Porque dá sono, misericórdia. Eu vi aquilo lá, irmãos, está certo que a minha vozinha de taquara rachada dá sono em qualquer um, mas irmãos, foi a voz que Deus me deu. Eu nasci para isso, eu nasci para pregar o Evangelho, e quando eu estou pregando o Evangelho, é o lugar, eu acredito que eu estou no propósito de Deus, e eu me sinto alegre e feliz, e eu gostaria de, irmãos, viver isso aqui para sempre. Eu acredito que no céu, se Ele me permitir, eu quero nem que montar uma célula lá no céu, lá de uns 2, 3 e continuar pregando. Irmão, lá não vai ser necessário, Jesus, né, estaremos com Cristo para sempre. Mas se eu pudesse, irmãos, o Evangelho ele é eterno. A pregação do Evangelho ela é eterna. Jesus, nós estaremos crescendo, irmãos, no céu. Imagina o que você vai fazer no céu. Tem gente que pensa assim, não, no céu vai ficar tocando uma harpa assim, né, água de coco assim do lado, uma nuvenzinho, né, Deus, aquele barbudão sentado num trono assim, né, com um cajado na mão, aquele velhinho parecendo o Papai Noel. Irmãos, no céu, eu acredito que nós vamos viver a eternidade fazendo o quê? Conhecendo a Deus, e nós nunca chegaremos no final dizer assim, não, agora eu conheço totalmente a Deus. Eu acredito que os filhos estarão para sempre conhecendo cada dia mais a Deus, e isso nós começamos a fazer aqui agora, através do conhecimento, a revelação que Deus nos deu, que é a Bíblia Sagrada. E eu acredito que não está tudo aqui, irmãos. Tem coisas que nós só vamos aprender, porque Deuteronômio 29 fala que tem coisas que pertencem somente a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós, as reveladas pertencem a nós, amém? Então no céu nós vamos estar lá crescendo na graça e no conhecimento. Só que eu acredito que vai ter gente que vai dizer assim, é claro que isso aqui é uma brincadeira, né, irmãos? Tem gente que vai dizer assim, não, eu não quero ir para o céu, porque lá vai ter que estar, né, terça-feira, vai ser, lá no céu vai ser sempre terça-feira, você vai estar sempre aprendendo mais de Deus. Tem gente que vai dizer assim, não quero, né? Mas é claro que isso é só uma brincadeira. Então, irmãos, no versículo 4, as escrituras foram dadas para quê? Para o nosso ensino. Temos tanto o testemunho das escrituras como o exemplo de Cristo. Para quê? Para abrir mão do nosso direito, por amor àquilo que rege a vida do cristão, por amor às outras pessoas, pela paciência e consolação, versículo 4, pela paciência e consolação das escrituras, devemos ter esperança e viver não de forma egoísta e arrogante, mas de forma humilde e altruísta. Irmãos, tem algumas coisas que eu gostaria de falar com os irmãos aqui, algumas verdades a respeito das escrituras. Aqui a sua intenção é atual, sua intenção é atual. Versículo 4, os irmãos estão vendo aqui? Está aqui o 4, né? Pois tudo que no passado foi escrito, repare no tudo, olhe para o tudo. Irmãos, a sua intenção, ela é abrangente, né? O tudo aqui está abrangendo. A sua intenção também é atual. Tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ela é atual para os nossos dias. Ela é mais atual, o pastor Daniel sempre falava isso. Ela é mais atual do que o jornal de hoje. Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. E aqui ele está se referindo ao Antigo Testamento. É claro que nós compreendemos aquilo ali, porque o Antigo Testamento ele aponta para Cristo, né?
aponta para Cristo. Um dos exemplos grandiosos que eu sempre digo é a respeito da Páscoa. Quando Jesus morreu, os judeus estavam comemorando a festa da Páscoa. Eles estavam lá preparando o cordeiro, mas o cordeiro estava no meio deles, eles não conseguiram ver Jesus ali. E tantas pessoas estão assim. A Bíblia em Apocalipse fala que Jesus anda, e o próprio Jesus falou que ele anda no meio dos candelabros. Ele está na igreja, Jesus está na igreja, né? E nós entendemos que nós somos, isso aqui é só paredes, nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. E a Bíblia fala que ele anda no meio, as estrelas, as 7 estrelas estão nas suas mãos, os pastores são direcionados por Cristo, estão nas mãos de Deus. Que maravilha, irmãos. Que é isso? Então, irmãos, ela é atual, as escrituras são atual. A escritura, o seu valor é abrangente, o seu enfoque, irmãos, é cristológico. Cristo deve ser o centro de tudo em nós. As escrituras apontam para Jesus. Todas as nossas músicas devem ser cristocêntricas. Eu achei tão bom a respeito daquilo que as irmãs do conjunto aqui estavam falando para mim, que estão renovando os hinos, colocando, revendo as letras dos hinos, porque as letras dos hinos devem ser cristocêntricas. Eu achei tão lindo aquilo ali, irmãos, porque, irmãos, existem tantos hinos por aí que afrontam, irmãos, o cristianismo. Por exemplo, aquela questão daquele hino Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, um hino vingativo, irmãos, um hino vingativo, sendo que Jesus nunca ensinou aquilo ali. A mesma cantora agora lançou um hino dizendo assim, que eu estou pagando o preço para morar no céu. Ou seja, ela descarta todo o sacrifício de Jesus, joga fora o sacrifício de Jesus. Eu estou pagando o preço para morar no céu. E as pessoas ouvem aquilo ali, acham lindo, cantam nos corais, porque a grande maioria dos autores, eles não leem a Bíblia, eles não têm teologia, eles não entendem a palavra de Deus. Os grandes compositores, a teologia deles é baseada numa teologia coach, autoajuda. Não é isso que nós vemos nos hinos? Que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, sendo que a Bíblia toda aponta para Jesus. Irmãos, quando os meus hinos, quando a minha vida, quando a minha pregação for cristocêntrica, quando eu colocar Jesus no centro, irmãos, tudo vai. Quando a igreja tiver Cristo no centro, irmãos, aí as coisas começam a fluir naturalmente. Amém, irmãos? Então a sua mensagem é divina. Outro ponto importante que nós devemos ver nas Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, adorando a Deus em espírito, versículo 5, versículo 6. Adorando a Deus em espírito de unidade. Nós sabemos que a igreja, ela tem diversidade de dons. A igreja, ela tem diversidade de dons. Mas aqui o apóstolo Paulo fala a respeito da unidade que nós devemos ter com relação aos fracos e aos fortes. Irmãos, eu vou correr um pouquinho aqui por causa do tempo, quero ver se eu encerro rápido aqui. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Irmãos, o mesmo sentir. Filipenses fala muito a respeito disso, ter a mente Cristo, sentir a mesma coisa um para com os outros. E aqui ele fala da unidade que a igreja deve ter, sentir a mesma coisa um para com os outros, segundo quem? Segundo Cristo Jesus, para que concordantemente e uma só voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui tem muitas verdades, é pena que não dá para se aprofundar. Mas uma coisa que nós vimos aqui no versículo 5 e o versículo 6 é que essa unidade que deve ter na igreja tem que ter um propósito. Aliás, nós nascemos para isso, nós nascemos para render glórias a Deus. O ser humano nasceu, irmãos, para dar glória a Deus. Nós nascemos com esse intuito. Aliás, o ser humano, ele é um ser religioso por natureza. Ou seja, o pecado entrou no mundo e desvirtuou, bagunçou essa adoração. O que acontece? O ser humano que foi criado para adorar a Deus, por causa do pecado de Adão que entrou e maculou e manchou tudo, o ser humano começa a adorar coisas e pessoas, se prostrar diante de ídolos, que em 1 Coríntios Paulo fala que o ídolo por trás do ídolo estão demônios. O ídolo de nada é, mas por trás dos ídolos são demônios.
Então a pessoa que se prostra diante do ídolo, na realidade ele está adorando aos demônios, adoração a demônios. 1 Coríntios nós estudamos sobre isso. Então, irmãos, aqui ele diz que essa unidade que deve ter na igreja é para glorificar a Deus, ao Deus Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando da divindade de Cristo. Pena que não tem muito tempo para continuar aqui. Irmãos, em terceiro lugar, acolhendo uns aos outros como Cristo nos acolheu. Versículo 7. Em terceiro lugar, acolhendo uns aos outros como Cristo nos acolheu. Se nós fomos acolhidos por Cristo, nós devemos acolher os nossos irmãos. Irmãos, tem coisas que só acontecem por reação a uma ação. Vou explicar para os irmãos. Por exemplo, o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irmãos, isso aí, quando você olha para aquilo ali, dá um frio na espinha, porque você pensa assim: se eu não perdoar o meu irmão, eu não serei perdoado. Aqui ele está dizendo o quê? Nós devemos acolher uns aos outros, porque nós fomos acolhidos. Que lógica tem nisso, irmão? Se eu fui acolhido por Deus, eu não consigo acolher os meus irmãos, né? Paulo dá uma ordem. Que ordem que é essa? Acolher. Devemos acolher uns aos outros. Apresenta um modelo. Que modelo que é esse? Da mesma forma que Cristo nos acolheu. E ele estabelece também uma motivação, fazendo isso para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Que lindo isso, irmãos. Devemos acolher uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos acolheu. Então ele dá uma ordem, ele dá o quê? Ele estabelece um modelo e também fala a respeito da motivação. Nós devemos ter uma motivação correta, fazer isso para a glória de Deus. Em quarto lugar, versículo 8 até o 13. Irmãos, eu vou resumir aqui para nós ver se a gente consegue terminar esses blocos aqui. Do versículo 8 até o 13, ele fala: sabendo que o próprio Cristo se tornou servo, para concluir a parte exortativa da sua carta, mostrando que devemos acolher uns aos outros na igreja, porque o próprio Senhor é o cabeça da igreja e se tornou servo para salvar tanto judeu como gentios. Aqui eu não vou ler, irmãos, porque o tempo lá está esgotando, versículo 8 até o 13. Não, vou ler, preciso ler aqui para os irmãos, aguenta um pouquinho. Digo, pois, que Cristo foi constituído, versículo 8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, irmãos, olha só, eu vou lendo aqui, vou explicando rapidamente para os irmãos entenderem, porque não dá tempo de se ater a muitos pontos. Então Cristo foi constituído o quê? Ministro. Essa palavra ministro aqui é servo, é diáconos, aquela palavra que nós usamos na igreja, né? O diácono, servo, ministro da circuncisão, ou seja, ministro para os judeus, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, irmãos, ele foi feito ministro. Por quê que ele foi feito ministro da circuncisão? Por causa das promessas que foram feitas aos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E para os gentios, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então, o que fez Jesus se tornar servo foi da circuncisão, foram as promessas que foram feitas aos pais. Mas por que Jesus, sendo Deus, se fez servo para os gentios também? Salvou os gentios por causa da misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é você receber, aliás, misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. Guarde isso, irmãos, escreva num papelzinho depois que chegar em casa. Misericórdia é você não receber aquilo que você merece, que é o que? Condenação eterna. E o que é graça? Graça é você receber aquilo que você não merece. Amém? Misericórdia é você não receber aquilo que você merece, que é condenação eterna. E graça é você receber aquilo que você não merece. Amém? Então, ele continua dizendo assim, ele dá algumas razões, ele cita alguns textos. Irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele tem uma linha de pensamento, mas ele diz assim, eu não vou falar isso simplesmente de mim, eu tenho que fundamentar nas escrituras. E ele cita 4 textos do Antigo Testamento aqui. Ele diz assim, por isso,
Vou voltar um pouquinho aqui. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito aqui, ele está fundamentando a sua linha de raciocínio nas escrituras sagradas do Antigo Testamento. E ele cita o quê? Por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei. Deixa eu virar a página aqui, porque aqui está escrito, ele está citando 2 Samuel 22:50, e diz também a mesma coisa lá em Salmo 18:49. E também diz, aliás, por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. Irmãos, ele está citando isso aqui de memória. Alegrem-se os gentios com o povo de Deus. E ainda mais, versículo 11. Louvem o Senhor, todos os gentios e todos os povos louvam. E todos os povos o louvem. Salmo 117, versículo 1. Mais um versículo, o 4. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Isaías capítulo 11 e versículo 10. Irmãos, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, é claro que eu poderia ficar aqui explicando versículo por versículo, que é profundo, irmãos, é muito lindo. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, o projeto eterno de Deus com relação aos gentios não é recente. O projeto eterno, Deus sempre teve um projeto com relação aos gentios. Conosco aqui, que nós estamos aqui essa noite. Não é que Deus foi pego de surpresa e disse assim: os judeus rejeitaram, então eu vou ter que arrumar um plano B aqui e vou ter que lançar a salvação para os gentios. Negativo, irmãos. O projeto de Deus sempre foi para com os gentios. E ele cita, os versículos aqui ele cita 2 Samuel 22:50, Antigo Testamento, Salmo 18:49, ele cita Deuteronômio 32, versículo 43, Salmos 117 e Isaías. Ou seja, ele cita o que, irmãos? Ele cita duas vezes Salmos, salmista duas vezes, né? Ele cita Deuteronômio, Pentateuco, está citando a lei de Moisés, e ele está citando também o profeta Isaías. Então ele está abrangendo as três divisões principais do Antigo Testamento, amém? E ele está comprovando que Deus sempre teve em mente que a salvação viesse para os gentios. E ele está dizendo assim: não fiquem se devorando entre vocês aí, judeus achando que são melhor do que os gentios, porque o projeto eterno de Deus sempre foi salvar os gentios. Então vocês precisam viver em unidade. É isso que ele está dizendo, amém, irmãos? Então, irmãos, olha só, eu não vou continuar aqui, eu vou parar aqui por causa do tempo. Nós vamos continuar terça-feira que vem, do versículo 9 em diante, amém? Versículo 9 em diante, até eu vou fazer um X aqui, para nós continuar do versículo 9 em diante. Ele está continuando aqui, só que ele está falando aqui de unidade a respeito de judeus e gentios, mas ele passa aqui para a unidade voltando ao assunto dos fracos e dos fortes. Ele volta a dizer que eles precisam ter unidade dentro da igreja, amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por esse momento. Irmãos, isso aqui é tremendo. Quando você começa a compreender tudo isso aqui, você vê que nós não devemos ficar nos mordendo por coisas secundárias. Tem coisas que são primárias, como por exemplo assim, a respeito da divindade de Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Está certo que esse 100% não é muito adequado falar 100%. Mas Deus, Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Tem coisas que são, que nós não negociamos. Divindade de Cristo, trindade, né? Tem algumas coisas que são inegociáveis. Agora, tem coisas que são secundárias e os crentes não deveriam se dividir. Quando nós olhamos para a história da igreja Assembleia de Deus, nós vemos que, irmãos, de lá para cá, houve divisões, grandes divisões. Muitas divisões aconteceram, né? Até hoje acontece. Eu morava no Rio de Janeiro, eu me lembro muito bem. Lá no Rio, cada esquina tem uma igreja, né? Assembleia de Deus disso, Assembleia de Deus daquilo. Irmãos, irmãos, eu nunca vi tanta igreja igual vi no Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso, irmãos, porque essas divisões que aconteceram, está certo que aqui está dizendo para não acontecer essas divisões, mas irmãos, Deus tem os seus meios, os seus propósitos. Talvez se tivesse só uma igreja, talvez se fosse só a Batista até hoje, não teria atingido tantas pessoas como atingiu o Evangelho. E nós vemos que o propósito eterno de Deus sempre foi, né, que o Evangelho crescesse. Começou pequenininho, 120, dali a pouco já era 3.000, dali a pouco era 5.000, dali a pouco não dava para contar mais. O propósito eterno de Deus sempre foi esse. É interessante que nós vemos muito claramente
a maneira como Jesus trabalhou e desenvolveu o seu ministério. Primeiro ele chamou 12, discipulou aqueles 12, ensinou os 12. Depois ele mandou de 2 em 2 para pregar o evangelho. E disse assim: vocês não vão passar nas cidades gentílicas, vocês vão atrás das ovelhas perdidas de Israel. Ali ele tinha, irmãos, ele tinha uma meta bem clara na sua frente. Ele precisava desenvolver aquilo ali, né? E aí depois sim, depois a igreja, né, se estendeu aos gentios. A gente vê muito claramente isso em Atos dos Apóstolos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós somos gratos pela tua presença em nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar esse momento aqui de adoração, de aprendizado da tua palavra, de crescimento, Senhor, na tua palavra, Senhor. Que nós possamos cada dia mais aprender de ti, Pai, aprender mais a tua palavra e crescer na graça do conhecimento do Senhor. Mas que nós possamos fazer isso, não para nos ensoberbecer, mas para levar a preciosa semente, mesmo que gemendo e chorando, pregando, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho, sem jamais esmorecer, até o Senhor vir nas nuvens nos buscar. Nós te agradecemos por esse momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.